Meditando em Eclesiastes, vamos lá. Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo 15. Versão corrigida. O trabalho dos tolos, a cada um deles fadiga, pois não sabem como ir à cidade. Ara. O trabalho do tolo fatiga, pois nem sabe ir à cidade. Nova atualizada. O trabalho do tolo fadiga, pois nem sabe ir à cidade. NVI. O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele não sabe achar o caminho de casa. Somente um homem muito tolo, tão tolo, que nem consegue encontrar o caminho de casa, se esgota de tanto trabalhar, diz a linguagem de hoje. Façamos aqui algumas comparações de versões inicialmente. Almeida Revista Corrigida, ela mantém a estrutura, como é característica dela, mais arcaica, destacando que os tolos são fatigados pelo próprio trabalho. A expressão não sabem como ir à cidade sugere uma metáfora sobre a incapacidade do tolo de realizar até mesmo as tarefas mais simples e necessárias, como encontrar o caminho para a cidade, que pode ser interpretado como uma metáfora para a direção ou sabedoria. Na atualizada, simplifica a frase em comparação com a corrigida, mantendo o mesmo significado, mas com uma linguagem mais direta. O foco aqui é individualizado, o fatiga, em vez de a cada um deles fatiga, colocando ênfase na fadiga do tolo individualmente. A frase nem sabe ir à cidade continua a sugerir que a exaustão do tolo é fruto de sua própria inabilidade de alcançar objetivos básicos simbolizados pela cidade. Nova atualizada segue exatamente a mesma formulação da atualizada, apresentando uma frase concisa. O ponto central permanece a mesma ideia. O tolo se desgasta com tarefas, mas sua falta de sabedoria ou orientação o impede de realizar tarefas simples, como ir à cidade. A ênfase está a incapacidade de tomar decisões corretas, levando à exaustão. A NVI traz uma versão mais interpretativa, substituindo cidade por caminho de casa, o que torna o versículo mais acessível e aplicável à vida cotidiana. O foco da exaustão é intensificado, não é tão exausto, e a ênfase está na incapacidade do tolo de realizar tarefas básicas como encontrar um caminho de volta para casa. Embora essa abordagem moderniza a metáfora e a torna mais compreensível para o leitor contemporâneo, a linguagem de hoje adota uma linguagem mais simples e explicativa. A repetição tolo dá ênfase à ignorância do personagem, e a frase nem consegue encontrar o caminho de casa é uma clara formulação da metáfora de cidade para um contexto mais próximo da vida diária. O versículo é amplamente reestruturado, colocando a ênfase no nível de exaustão, se esgota de tanto trabalhar, como consequência da falta de sabedoria. Aqui podemos ver, indo um pouco mais à frente, fadiga do tolo. Em todas as versões, a ideia central é que o trabalho do tolo leva à exaustão. O trabalho dele o leva à exaustão. A corrigida e atualizada utiliza o termo fatiga de forma direta, enquanto a NVI
e NTLH intensificam o estado de cansaço, com as expressões como exaustão ou se esgota. Esse aumento de intensidade sugere que a falta de sabedoria do tolo não só o cansa, mas o incapacita. A tolice o cansa e o deixa incapaz. A metáfora do caminho. A metáfora do ir à cidade é central nas versões corrigida, atualizada e nova atualizada, sugerindo que o tolo não consegue alcançar um destino simples que poderia simbolizar sabedoria ou direção na vida. Simbolizar sabedoria ou direção na vida. A cidade representa um local de refúgio, orientação ou propósito, e a incapacidade do tolo de chegar lá revela uma falta de discernimento. A NVI e a NTLH substituem cidade por caminho de casa, tornando a metáfora mais concreta e relacionável. Caminho de casa sugere uma direção ainda mais simples e óbvia, enfatizando ainda mais a falta de percepção básica do tolo. O enfoque no tolo. A linguagem de hoje enfatiza a repetição de tolo para realçar ou para reforçar o comportamento repetitivo e irracional do indivíduo. Em contrapartida, a corrigida e a atualizada mantém uma formalidade sem essa ênfase. A NVI aproxima o texto da linguagem moderna, tornando a passagem mais fácil de interpretar em um contexto prático e cotidiano. O nível de interpretação corrigida e atualizada são mais literais e mantém o contexto de cidade, que permite uma reflexão mais profunda e ampla sobre o conceito de sabedoria e objetivos. Já a NVI e a NTLH fazem a transição para uma interpretação mais prática e direta, aproximando a lição do versículo à vida diária dos leitores. A mudança para caminho de casa na NVI e na NTLH simplifica a metáfora, mas pode reduzir a amplitude da reflexão sobre o destino ou propósito da vida. Esta é a ênfase desse texto. O destino ou propósito da vida. O camarada não sabe. Ele vive sem direção. Acessibilidade. A corrigida e a atualizada, com uma linguagem mais formal, arcaica, tendem a ser mais difíceis para os leitores contemporâneos que não estão familiarizados com expressões antigas. A NVI e a NTLH, com suas abordagens mais modernas e diretas, tornam o texto mais acessível ao público geral, especialmente àqueles que buscam uma aplicação prática imediata do texto bíblico. Vamos concluir. A comparação das versões revela diferentes níveis de profundidade e acessibilidade. Enquanto a corrigida e a atualizada mantém a metáfora original de ir à cidade, sugerindo uma reflexão mais profunda sobre a busca por direção e propósito, a versão NVI e NTLH optam por uma linguagem mais direta e cotidiana, facilitando a compreensão prática. A mensagem central em todas as versões permanece. A mensagem central em todas elas permanece a mesma mensagem. O tolo, devido à sua falta de sabedoria, se exaure, ele fica exausto. Ele se exaure, fica exausto, em tarefas sem sentido. Tolice mesmo. Sem saber como alcançar um objetivo simples ou essencial. Como encontrar o caminho de casa, o caminho de volta para casa ou para a cidade em sentido metafórico. Isso nos lembra que a verdadeira sabedoria vai além dos
do esforço físico ou da mera labuta. Ela requer discernimento para saber o caminho certo. Sabedoria vai além de esforço físico. Às vezes é tolice esforço físico, como o tolo faz aqui, que o leva à exaustão. Vamos para a divisão do versículo em cláusulas. Cláusula número 1. O trabalho dos tolos. A expressão trabalho dos tolos se refere ao esforço ou aos esforços e atividades daqueles que agem com insensatez. Muito bem. Caráter insensato, caráter sem firmeza, sem direção. As atitudes também serão do mesmo nível, os trabalhos. A palavra tolo aqui é um termo que implica falta de sabedoria e discernimento. O uso de trabalho sugere que, mesmo que esses indivíduos estejam ocupados, sua ocupação é infrutífera. Isso é interessante. É interessante entender isso. O trabalho dele pode até trabalhar, ou estar trabalhando, estar ocupado em alguma coisa, mas não é só estar ocupado, só estar trabalhando em algum esforço que é suficiente. O tolo, ele está ocupado, mas não está frutificando por causa do seu caráter. A segunda cláusula, a cada um deles fatiga. Esta parte enfatiza que o trabalho é cansativo e exaustivo para todos os tolos. A repetição de cada um deles sugere que essa condição não é exclusiva de um indivíduo, mas se aplica a todos os que agem de forma imprudente. O termo fatiga denota não apenas o desgaste físico, mas também emocional e espiritual. Desgaste físico, desgaste emocional e espiritual, resultando em uma sensação de descontentamento. Faz, mas não sente aquele prazer, aquela alegria, aquela satisfação. Faz, mas parece que continua vazio, sem sentido, sabe? Terrível. Terceira cláusula, pois não sabem como ir à cidade, que você pode ver a explicitude da ignorância deles. A conjunção pois indica a razão pela qual o trabalho é exaustivo. Por quê? A incapacidade de saber como ir à cidade implica que esses indivíduos carecem de direção. Não tem direção certa ou a direção incerta. E compreensão sobre o que é necessário para alcançar objetivos. Essa é a grande questão. A metáfora da cidade. Sem direção, não tem compreensão, não tem discernimento necessário para alcançar objetivos. Alcançar objetivos. Esta é a metáfora da cidade. A cidade pode simbolizar o lugar de atividade, oportunidade e prosperidade. A falta de sabedoria em saber como alcançá-la resulta em esforços frustrantes. Falta de sabedoria para alcançar o objetivo certo. Aplicação teológica. Teologicamente, Eclesiastes 10:15 nos ensina que a sabedoria é crucial para a eficácia do nosso trabalho e da nossa vida. Sim. A tolice resulta em trabalho cansativo e improdutivo, sugerindo que sem a orientação de Deus e a busca pela sabedoria, nossas atividades podem ser em vão. A cidade como símbolo de prosperidade, a cidade é um símbolo de prosperidade e realização. Prosperidade. O que é ser próspero? Ter dinheiro? Não. A palavra prosperidade
Você pode associar ela à palavra shalom. Shalom é a paz. E dentro dessa palavra shalom, do original, da linguagem original, do hebraico, dentro da palavra shalom consiste em dizer, em pronunciar uma bênção plena em espírito, alma e corpo. Não é apenas ter dinheiro. Representa os objetivos que devemos buscar com discernimento. Ir à cidade. Além disso, este versículo nos leva a refletir sobre a natureza da vida. Qual é a natureza da vida? A natureza da vida. Interessante isso aqui, pra você entender. Se nossos esforços não são guiados pela sabedoria divina, corremos o risco de nos perder em um ciclo de trabalho árduo, sem propósito. Terrível. A verdadeira sabedoria, conforme ensinado nas Escrituras, não apenas nos ajuda a alcançar nossos objetivos, mas também nos proporciona descanso, satisfação em nossos esforços. Jesus faz esse convite e nele encontraremos descanso, como diz em Mateus 11. Vamos aqui para concluirmos com esta aplicação prática. Hoje fomos mais breves. Defina seus objetivos. Alguém já disse, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Reserve um tempo para identificar claramente quais são seus objetivos de vida. Se alguém lhe perguntar hoje, quais são os seus objetivos na sua vida, o que você responderia? Você teria resposta exata, certa ou não? Pergunte-se se eles são realistas e se você tem um plano para alcançá-los. Qual é o plano? Um objetivo bem definido proporciona uma direção clara. Direção clara. Uma coisa certa. Clareza, certeza, inteireza. Busque direção. Antes de se embarcar em novos projetos, busque a orientação de Deus por meio da oração e da leitura da Bíblia. Isso ajuda a garantir que você está se movendo na direção certa. Reflita sobre o seu trabalho. Analise se o que você está fazendo está realmente levando você na direção dos seus objetivos. Se você se sentir constantemente exausto e sem resultados, pode ser hora de reavaliar suas atividades e estratégias. Aprenda com os outros. Converse com pessoas mais experientes em sua área de interesse. Aprender com a sabedoria e as experiências de outros pode ajudá-lo a evitar armadilhas e encontrar um caminho mais eficaz, caminhos mais eficazes, viu? Desse jeito. Confie no tempo de Deus. O tempo parece às vezes ser o nosso grande inimigo. Porque o tempo ele não espera, ele não para. Ei, tempo, calma aí, tempo, espera mais um pouquinho, tempo, eu tô aqui ocupado, espera aí, tempo, relógio, não passa não. Ô, tempo, pare, me espere. O tempo não vai te esperar. Não adianta você lamentar, você chorar, espraguejar. Ele vai continuar no seu ritmo. Confie no tempo de Deus. Às vezes, pode parecer que estamos fazendo muito esforço sem resultados visíveis. Muitos esforços sem resultados visíveis. Às vezes não está fazendo nenhum esforço, né? Mas às vezes realmente está fazendo algum esforço sem eficácia. Confie que Deus está trabalhando em você e através de você. É desse jeito.
Deus trabalha em você. Primeiro ele trabalha em você, depois através de você. Mesmo quando os resultados não são imediatos. Olha, Romanos fala desta frase: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo quando não dá certo, vai cooperar. Mantenha-se firme na fé e continue buscando a sabedoria divina em tudo o que fizer. Essas aplicações práticas ajudarão a garantir que seus esforços estejam alinhados com a sabedoria e a vontade de quem? De Deus. Transformando o trabalho árduo em realizações significativas e frutíferas. Papai, ajuda-nos, ó Deus. Que não sejamos tolos de pensar que o mero labutar ou a força física aplicada ao seu extremo é suficiente, desprezando o conhecimento, o discernimento, a sabedoria divina. Vivendo exausto, afadigado, nos ajude Deus a sermos sábios. Nos dê o entendimento, a direção, guia-nos, ó Deus. Perdoa nossas falhas e fraquezas e que sigamos e prossigamos de acordo com a tua vontade. Abençoa, Deus, esta pessoa que está ouvindo. Que sejamos sábios para a glória do Senhor Jeová. Assim te pedimos, ó Senhor. Amém.